Eles dizem você nunca verdadeiramente sabe o valor de o que você segura até isso vira a pó em suas mãos. Marcus Sterling pensou ele possuía o mundo. Ele tinha o bilhão-dólares Império Tech, a aterrorizante reputação e a bela, quieta esposa que esperava em casa. Ele também tinha os segredos, as tarde-noites, a arrogância e a amante que sussurrava que sua esposa era nada mais um fardo. Mas em uma terça que começou como qualquer outra, Marcos veio casa a um silêncio tão alto ele estraçalhou seus ossos. Nenhuma nota, nenhuma roupas, nenhuma esposa, e seu herdeiro não nascido, ido. Ele pensou ele era o jogador movendo as peças de xadrez, mas ele estava sobre para perceber. A rainha tinha já deixado o tabuleiro e checkmate estava apenas começando. A chuva batia contra o chão a teto vidro da cobertura Sterling Heights, borrando as luzes de centro Seattle em um borrão de ouro e cinza. Dentro, o ar estava perfeitamente condicionado, perfumado com sândalo e fria ambição. Marcus Sterling checou seu relógio Patek Philippe. 8h15 p.m. Ele franziu a testa, batendo seu feito sob medida italiano couro-sapato contra o mármore chão. A gala para a fusão Sterling Cross estava em 45 minutos. Eleanor estava nunca atrasada. Ela era a definição de previsível. Quieta, obediente Helena, que vestia os vestidos ele escolheu, sorria quando ele disse a ela para sorrir, e carregava seu filho com uma graça ele frequentemente tomava por garantida. Helena, ele chamou para fora, sua voz ecoando na cavernosa sala de estar. O motorista tem estado esperando por 10 minutos. Esta não é a noite para jogos. Silêncio. Marcos ajustou sua gravata no espelho do hall de entrada. Ele parecia impecável. Aos 38, ele era o mais jovem CEO no setor. Um tubarão em um terno que tinha devorado competidores 2 vezes seu tamanho. Ele não tinha paciência para atrasos domésticos. Ele puxou para fora seu telefone e enviou um rápido texto para Chloe. Ela está enrolando, provavelmente chorando sobre seus inchados tornozelos novamente. Eu estarei lá logo. Mantenha o champanhe no gelo. Ele sorriu ironicamente à resposta imediata de Chloe. Deixe-a lá. Você parece melhor solo de qualquer maneira. Empurrando o telefone em seu bolso, Marcos invadiu para cima e flutuante escadaria. Helena, eu estou entrando. Se você não está vestida, nós estamos partindo sem você. Ele empurrou abertas as duplas portas para o quarto principal. Ele esperava para vê-la sentada na borda da cama, talvez lutando com um zíper ou chorando suavemente sobre algum percebido desprezo ele tinha entregado no café da manhã. Ele estava pronto para suspirar, oferecer uma meia-boca desculpa e acompanhá-la para fora à porta. Mas o quarto estava escuro. Helena! Marcos virou o interruptor. O cristal candelabro inundou o quarto com luz. A cama estava feita, militarmente apertada, nem uma ruga. A penteadeira usualmente desordenada com suas pré-natais vitaminas, loções, e aquela antiga prata escova de cabelo, ela amava estava vazia. Um frio formigamento de irritação correu para baixo sua coluna. Muito engraçado. Checar o berçário. Ele caminhou para baixo o corredor para o berçário. Eles tinham apenas terminado de renovar semana passada. Estava pintado um suave verde sálvia. Ele empurrou a porta aberta. Vazio. O berço estava lá, montado e esperando. Mas a cadeira de balanço? Ido. A pilha de feitas à mão cobertores ela tinha gasto meses tricotando. Ido. O moble com as pequenas madeira-estrelas. Ido. A irritação mudou em algo mais frio. Confusão. Ele correu de volta para o quarto principal e puxou aberto seu closet. Estava despojado. Não era apenas que suas roupas estavam idas. Era como elas estavam idas. Não havia nenhum cabides de arame deixados no chão. Nenhum sapatos perdidos chutados em um canto. As prateleiras estavam limpas. Era como se Helena Sterling tinha nunca existido. Que inferno! Marcos sussurrou. Ele correu para o cofre, escondido atrás da pintura na longe parede.
Ele digitou o código. Bip. Clique. A pesada porta girou aberta. Suas pilhas de dinheiro estavam lá. Seus de emergência discos rígidos estavam lá. O anel de esmeralda de sua avó estava lá. Ela não tinha roubado nada. Ela não tinha pegado um centavo de seu dinheiro. Ela não tinha pegado as joias ele tinha comprado para ela para pedir desculpas por suas tardes e noites no escritório. Ela tinha apenas pegado o que era dela. Marcos estava no centro do quarto, girando lentamente. O silêncio da cobertura não estava pacífico mais. Era opressivo. Isso pressionava contra seus tímpanos. Seu telefone zumbiu. Era seu advogado, Arthur Pendleton. Marcos! A voz de Arthur estava tensa, incomum para o rosto de pedra advogado. Onde você está? O conselho está perguntando por que seu assento está vazio. Ela está ida, Arthur, Marcos disse, sua voz soando estrangeira para seus próprios ouvidos. Quem? A nova assistente. Helena, minha esposa. Ela está... O closet está vazio. O berçário está vazio. Havia uma pausa na linha. Marcos, pare de brincar. Você tem a fusão assinatura em 1 hora. Eu não estou brincando, Marcos rugiu, o pânico finalmente quebrando através de sua arrogância. Ela não deixou uma nota. Ela não brigou comigo esta manhã. Ela apenas evaporou. Checar o rastreamento em seu carro, Arthur comandou. Certo, certo. Marcos atrapalhou-se com seu telefone, abrindo o aplicativo que conectava ao branco Range Rover de Eleanor. Ele encarou a tela. Sinal perdido. Veículo desabilitado. Ela desabilitou o rastreador. Marcos murmurou, sua mão começando a tremer. Ela não sabe como fazer isso. Ela não sabe como trocar um pneu, Arthur. Como ela desabilitou um satélite rastreador? Marcos, Arthur disse, sua voz caindo 1/8. Você precisa vir ao escritório. Agora, não é apenas sua esposa que está faltando. Sobre o que você está falando? Apenas chegue aqui e, Marcos, não ligue para a polícia ainda. A viagem para o quartel-general da Sterling Enterprises foi um borrão de chuva e luzes traseiras vermelhas. Marcos agarrou o volante de seu Aston Martin até seus nós dos dedos viraram brancos. Ela não podia apenas sair. Ela estava grávida. Ela estava 7 meses junto com seu filho. Ela não tinha nenhum lugar para ir. Seus pais estavam mortos. Ela não tinha nenhum irmãos. Ele tinha isolado ela, sutilmente claro, de suas amigas de faculdade anos atrás. Seu mundo era ele. Isso era como ele gostava. Isso era como ele projetou isso, ele discou Chloe. Finalmente ela ronronou. Eu estou no bar. Você não acreditaria no vestido eu estou vestindo. Ela está ida? Marcos estalou. Quem? A vaca? Chloe riu, o som afiado e irritante contra seus nervos. Ela fugiu para um spa? Ela se mudou, Chloe. Tudo. Ela pegou tudo. Oh, Marcos, bebê. Isso é maravilhoso. A voz de Chloe mudou instantaneamente de zombaria para deleite. Você não vê? Ela salvou você a pensão alimentícia. Se ela abandona o lar conjugal, é mais fácil para nós. Nós podemos finalmente parar de nos esconder. Cale a boca, Chloe! Marcos sibilou, surpreendendo a si mesmo. Ela está carregando meu herdeiro. Se ela pensa ela pode apenas dançar para longe com meu filho, ela é insana. Não se preocupe sobre o pirralho. Chloe disse desdenhosamente. Nós podemos fazer outro. Um com melhores genes. Apenas venha me encontrar. Marcos desligou nela. Pela primeira vez, a voz dela não soou como um refúgio. Isso soou como uma furadeira. Ele parou ao lado da torre de vidro da Sterling Enterprises. O manobrista correu para abrir a porta, mas Marcos empurrou para além dele, invadindo através do lobby. Arthur Pendleton estava esperando na suíte executiva, andando de um lado para o outro na frente da janela. Na mogno mesa de conferência sentava um único, fino pasta de arquivo. Onde ela está? Marcos exigiu, batendo a porta fechada.
Você contratou um investigador particular? Eu quero o melhor. Coloque Kincaid nisso. Arthur virou-se. Seu rosto estava pálido. Sente-se, Marcos. Eu não quero sentar. Minha grávida esposa está faltando. Ela não está faltando, Marcos, Arthur disse quietamente. Ela renunciou. Marcos congelou. Renunciou. Ela não trabalha aqui. Ela é uma dona de casa. Arthur deslizou o arquivo através da mesa. Abra isso. Marcos virou a pasta aberta. Dentro estava um legal documento. Não era um divórcio-petição. Era uma terrivelmente complexa dissolução de um trust empresarial. O que é isso? Você lembra quando você começou a empresa? Arthur disse, limpando seus óculos nervosamente. 10 anos atrás. Você precisava de inicial capital. Você estava quebrado. Eu construí isso do nada. Não, Arthur corrigiu. Você tinha um anjo investidor. O Trust Orion. Você disse a todos era um silencioso parceiro da Europa. Sim, então. Eu comprei eles anos atrás. Você pensou. Você comprou eles, Arthur disse. Você assinou os dividendos para uma empresa holding. Mas os direitos de voto, o interesse controlador na propriedade intelectual para o novo chip Apex, você está sobre para lançar? Isso ainda pertence a Orion. O que isso tem a ver com Helena? Arthur apontou para a assinatura na parte inferior do documento. Marcos olhou. Sua respiração engasgou em sua garganta. A assinatura não era um rabisco. Era elegante, cursiva em laços. Helena Marie Sterling, fiduciária de Orion. Helena é Orion. Marcos sussurrou. Isso é impossível. Ela tricota cobertores. Ela assiste programas de culinária. Ela não sabe o que um voto participação é. Ela tem sido Orion o tempo todo, Marcos, Arthur disse sombriamente. Sua herança de sua avó. Ela nunca disse a você o valor. Ela, Helena, apenas investiu isso em você. Porque ela acreditava em você. Marcos caiu na couro-cadeira. O quarto girou. A tímida, quieta mulher que trazia a ele café e esfregava seus ombros quando ele estava estressado. Ela possuía ele. Leia a carta, Arthur disse. Havia um cremoso pedaço de papelaria presa na parte de trás. Marcos reconheceu a caligrafia imediatamente. Marcos, eu esperei. Eu esperei pelo homem, eu casei para vir de volta. Mas o homem que construiu esta empresa com minha ajuda está morto. Ele foi substituído por um homem que traz sua grávida esposa com sua própria colega de quarto de faculdade. A cabeça de Marcos estalou para cima. Chloe. Ela sabe sobre Chloe. Sim, eu sei sobre Chloe Vance, a carta continuou. Eu sei sobre o apartamento você alugou para ela no West Loop. Eu sei sobre as joias você comprou para ela usando o empresa cartão de crédito. O cartão de crédito da minha empresa. Eu não estou deixando você porque eu sou fraca. Eu estou deixando porque eu estou terminada de assistir você destruir a si mesmo. Eu tenho liquidado minha posição no projeto Apex. A API vai comigo. O código vai comigo. Boa sorte com a fusão, Marcos. Você tem nada para vender. Helena. Ela pegou o código Apex. Marcos rugiu, pulando para seus pés. Isso é ilegal. Isso é roubo. É um código, Marcos! Arthur gritou de volta, perdendo sua compostura. Olhe para o patente registro. Ela escreveu o núcleo algoritmo na pós-graduação. Você apenas comercializou isso. Conserte isso. Marcos agarrou uma cristal garrafa de uísque e arremessou isso contra a parede. Isso estraçalhou, pulverizando âmbar líquido em todo lugar. Encontre ela. Eu vou arrastá-la de volta aqui pelo seu cabelo se eu tiver que. Nós não podemos encontrá-la, Arthur disse suavemente. Eu chequei as contas. Ela não apenas partiu hoje, Marcos. Ela tem estado movendo ativos por 6 meses. Lentamente, quietamente, toda vez você estava com Chloe, Eleanor estava movendo uma peça do tabuleiro. Ela está ida. E ela pegou 60% de seu líquido capital com ela.
Marcus estava ofegante no centro do quarto, seu peito arquejando. A realidade estava caindo sobre ele como uma onda gigante. Ele não era o rei. Ele nunca foi. Ele era o bobo dançando para uma rainha. Ele estava muito cego para ver. E então seu telefone tocou. Não era Chloe. Era um número ele não reconhecia. Olá, ele latiu. Senhor Sterling, uma áspera voz. Este é Detetive Miller, PD de Seattle. Nós encontramos um branco Range Rover abandonado perto do cais. Você precisa vir para baixo aqui. Nós encontramos algum sangue. As piscantes azuis e vermelhas luzes cortaram através da névoa de Seattle como erráticos batimentos cardíacos. Marcus estacionou o Aston Martin atrás da amarela fita da polícia, ignorando o oficial que tentou acenar ele para fora. Ele avistou o detetive Miller, um homem que parecia ele tinha sido esculpido de granito e desgastado por lixa, parado pela borda do cais. E lá estava, o branco Range Rover. Ao lado do motorista a porta estava bem aberta, balançando ligeiramente no vento vindo do Puget Sound. Marcus correu em direção a ele, seus caros italianos mocassins escorregando no molhado pavimento. Onde ela está? Ela pulou? Alguém pegou ela? Fique para trás, Sr. Sterling, detetive Miller disse, sua voz plana. Ele segurou para cima uma enluvada mão. Marcus empurrou para além da fita de qualquer maneira, parando apenas quando ele viu o interior do carro. A bolsa de Eleanor estava no assento do passageiro, derramada aberta. Sua carteira, seu telefone, suas pré-natais vitaminas. Mas era o assento do motorista que fez o mundo inclinar em seu eixo. No cremoso bege couro havia um borrão de carmesim. Nem uma gota. Um borrão, como se alguém tinha sido arrastado. Oh, Deus! Marcus engasgou para fora, tropeçando para trás. É isso dela. Nós estamos testando isso, Miller disse, observando o rosto de Marcus de perto. Quando foi a última vez você viu sua esposa, Sr. Sterling? Esta manhã, Marcus gaguejou. A chuva colou seu cabelo à sua testa. Ele sentiu-se despojado de sua armadura. Antes eu fui ao escritório, ela estava bem. Ela estava bebendo chá. Você brigou? Não, nós nunca brigamos. Helena não briga. Miller levantou uma sobrancelha. Todos brigam. Sr. Sterling, especialmente quando há um bebê a caminho, ou estresse. Ele pausou, seus olhos perfurando Marcus. Ou uma terceira parte, Marcus congelou. A chuva sentiu-se subitamente congelante. O que você está implicando? Nós checamos seus registros de telefone, Miller disse, puxando um bloco de notas de seu sobretudo. Ela fez uma chamada para um divórcio advogado 3 dias atrás. Um Sr. Thorne. Você conhece ele? O estômago de Marcus caiu. Thorne era o mais implacável divórcio advogado na costa oeste. Ele custava $5.000 uma hora. Helena, a mulher que recortava cupons para beber roupas, tinha ligado para ele. Eu não sabia, Marcus sussurrou. E Miller continuou. Nós encontramos uma mensagem de texto enviada para seu telefone às 4 horas hoje, de um número registrado para uma Chloe Vance. Dizia, ele nunca vai me deixar. Pare de fingir você importa. Marcus fechou seus olhos. Chloe, ela tinha provocado Helena. Ela tinha cutucado o urso. Não percebendo, o urso estava já acordado e carregando uma espingarda. Sr. Sterling. Miller se aproximou, invadindo o espaço pessoal de Marcus. Sua esposa desaparece. Seu carro é encontrado com sangue nele. Você tem uma amante. Ela estava contatando o divórcio advogados. Isso não parece um sequestro. Isso parece uma limpeza. Eu não machuquei ela, Marcus gritou, o pânico subindo a um tom febril. Eu estava no escritório, eu tenho testemunhas, eu estava preparando para a fusão. Nós vamos checar seu álibi, Miller disse, não impressionado. Mas por agora, eu preciso você para render seu passaporte. Você é uma pessoa de interesse. Marcus encarou a escura água do som.
As ondas batiam contra o cais, pretas e impiedosas. Ela planejou isso, uma voz em sua cabeça sussurrou. O sangue. O carro. O texto de Chloe. Ela montou o palco. Mas enquanto ele olhou para o sangue novamente, uma lasca de dúvida perfurou sua raiva. E se ela não tinha planejado esta parte? E se alguém mais tinha encontrado ela? E se sua arrogância tinha deixado ela vulnerável a reais lobos? Encontre ela, Marcos sibilou virando-se. Apenas encontre ela. A manchete na próxima manhã foi brutal. Bilionário suspeito, grávida esposa, desaparece em meio a rumores de caso. Marcos sentou em sua cozinha encarando o tablet. O estoque para Sterling Enterprises tinha caído 18% em pré-mercado negociação. O conselho tinha chamado uma emergência reunião para discutir liderança e estabilidade. A porta da frente tocou. Marcos olhou para cima, esperando, rezando era Helena. Esperando ela iria entrar, molhada e fria, e dizer a ele era tudo um engano. Ele iria perdoá-la. Iria mesmo perdoar o negócio sabotagem. Ele apenas queria o silêncio para parar. Ele abriu a porta. Era Chloe. Ela estava vestindo um brilhante vermelho capa de chuva e puxando 2 massivas malas Louis Vuitton. Ela empurrou para além dele para o hall de entrada, sacudindo fora seu guarda-chuva. Meu Deus, os paparazzis são animais fora, ela reclamou, inspecionando sua maquiagem no espelho do hall. Eu tinha que usar óculos de sol, apenas para chegar do Uber ao lobby. Marcos encarou suas malas. O que você está fazendo aqui, Chloe? Bem, eu não posso ficar em meu lugar, ela disse, como se isso fosse óbvio. A polícia estava lá esta manhã, Marcos, perguntando a mim perguntas. É estressante. Além disso, ela caminhou para perto e correu um dedo para baixo seu peito. Você precisa de apoio. Você está de luto. Isso parece bom para nós para sermos consolidados. Consolidado? Marcos afastou a mão dela. Minha esposa está faltando, possivelmente morta, e você está se mudando. Ela não está morta, Marcos. Chloe zombou, arrastando sua mala em direção às escadas. Ela é dramática. Aquele sangue era provavelmente xarope de milho. Ela está tentando assustar você. Não deixe ela vencer. Ela começou a puxar sua bolsa para cima as escadas, para cima para o quarto principal. Onde você está indo? Marcos latiu. O principal, Chloe chamou de volta. Eu não estou dormindo no quarto de hóspedes. Eu sou a futura senhora Sterling, não sou. Nós podemos tanto quanto nos acostumar a isso. Marcos sentiu uma onda de náusea. Ele queria jogar ela para fora. Ele queria gritar. Mas ele estava fraco. Ele estava aterrorizado de estar sozinho nesta casa com a memória de Eleanor. Então ele deixou ela subir. 1 hora depois, Arthur Pendleton chegou. Ele não tinha dormido. Acabou, Marcos, Arthur disse, nem mesmo se incomodando para sentar. A fusão? Os bancos, Arthur corrigiu. Eles chamaram os empréstimos, todos eles. Quando Helena dissolveu o trust, nossa relação dívida para capital disparou. Nós estamos em quebra de pacto. Eles querem 400 milhões de dólares até sexta-feira. Eu não tenho 400 milhões líquido, Marcos gritou. Meu dinheiro está no estoque. O estoque que está atualmente em queda livre porque o CEO é um assassinato suspeito? Arthur respondeu secamente. Você é tóxico, Marcos. Os investidores estão puxando para fora. O lançamento Apex está cancelado porque nós não temos os direitos de PI. Colisão. Um som de quebrando vidro veio de cima. Marcos e Arthur olharam para cima. Ops! A voz de Chloe flutuou para baixo as escadas. Marcos, Mel. Eu derrubei aquele feio vaso na mesa de cabeceira. O com as secas flores. Tá tudo bem. Eu odiava isso de qualquer maneira. Marcos ficou branco. Aquele vaso não era apenas um vaso. Isso continha o seco buquê de seu dia de casamento. Eleanor tinha guardado isso por 7 anos. Ele correu para cima das escadas. Arthur,
arrastando-se atrás dele. No quarto, Chloe estava chutando os cacos de cerâmica em uma pilha com seu calcanhar. Ela tinha já despojado a cama do edredom de Helena e substituído isso com estampa de leopardo manta ela tinha trazido. Ela tinha aberto o closet e estava empurrando os ternos de Marcos para o lado, para fazer quarto para seus chamativos vestidos. Chloe, pare! Marcos gritou. Foi um acidente, ela fez beicinho. Por que você está tão tenso? Nós estamos livres, Marcos. Nós somos ricos e nós somos livres. Nós não somos ricos. Marcos agarrou o braço dela, girando ela ao redor. Você não me ouviu. Ela pegou o dinheiro. Ela pegou a empresa. Eu estou quebrado, Chloe. A menos que eu encontre ela e consiga ela para assinar esses direitos de volta, eu sou nada. O rosto de Chloe mudou. O sedutor sorriso desapareceu, substituído por um duro, calculista olhar. O que você quer dizer, quebrado? Eu quero dizer os cartões de crédito estão indo para parar de funcionar em cerca de 1 hora. Marcos disse, sua voz tremendo com raiva. Eu quero dizer, esta cobertura está hipotecada até o cabo. E o banco está vindo para isso. Chloe puxou seu braço para trás. Ela olhou para a meio desempacotada mala. Ela olhou para Marcos, realmente olhou para ele, despojando para longe o título de CEO e vendo o desesperado homem abaixo. Bem, ela disse, sua voz gelada. Isso muda as coisas. Você disse você me amava, Marcos sussurrou. Eu amo o estilo de vida, Marcos, ela cuspiu. Eu não me inscrevi para ser uma babá para um falido assassinato suspeito. Antes Marcos pudesse responder, seu telefone tocou. Era um bloqueado número. Ele encarou isso. Uma estranha sensação lavou sobre ele. Ele atendeu isso no viva voz. Olá? Olá, Marcos. A voz estava suave, melódica, inconfundível. Era Eleanor. O quarto ficou morto, silencioso. Chloe congelou. Arthur se aproximou. Eleanor, Marcos respirou. Eleanor, onde você está? A polícia encontrou sangue. Você está machucada. Sangue é fácil de comprar, Marcos, ela disse, sua voz desprovida da quentura ele lembrava. Uma loja de açougueiro no Pike Place Market. Sangue de porco. Muito convincente em couro. Eleanor, por favor, Marcos implorou, lágrimas picando seus olhos. Venha a casa. Nós podemos consertar isso. O bebê está bem, ela disse. Ele está chutando agora mesmo. Ele sabe seu pai não está vindo. Pare isso, Marcos gritou. Você está destruindo a mim. A empresa está colapsando. Eu sei, Helena disse calmamente. Eu estou assistindo o marcador de ações agora mesmo. É bonito, não é? O jeito gravidade funciona. O que você quer? Marcos exigiu. Dinheiro? Você pegou tudo. O que mais você quer? Eu não quero dinheiro, Marcos, Helena respondeu. Eu quero você para sentir o que eu senti por 7 anos. Eu quero você para sentir pequeno. Eu quero você para sentir substituível. Helena, eu tenho uma condição, ela interrompeu. Se você quer salvar a empresa, se você quer os direitos de PI de volta, você tem que fazer uma coisa. Qualquer coisa, Marcos disse imediatamente. Nomeie isso. Eu enviei um pacote para a cobertura, Helena disse. Isso deveria estar na recepção. Dentro é um único envelope. Abra isso. Leia isso ao vivo em seu Instagram Stream para seus milhões de seguidores. Faça isso. E talvez eu não vou deixar o banco pegar as chaves. O que está no envelope? A verdade, Helena disse. Adeus, Marcos. A linha ficou morta. O pacote estava pesado. Era um simples Manila envelope embrulhado em marrom papel, sentado inocuamente na mesa do concierge do edifício Sterling Heights. Marcos agarrou isso como se isso fosse uma bomba. De volta na cobertura, a atmosfera estava tóxica. Chloe estava andando de um lado para o outro, rolando através de listagens de imóveis em seu telefone, claramente procurando por um plano de apoio. Arthur sentou com sua cabeça em suas mãos. Abra isso, Chloe estalou.
Se lendo um pedaço de papel tira o banco de nossas costas, apenas faça isso. Marcos rasgou a fita. Ele deslizou para fora uma única resma de papéis. Não era uma carta, era um roteiro. E preso na frente estava um paternidade teste resultado. Marcos escaneou o teste primeiro. Assunto: não nascido masculino feto. Pai: Marcus Sterling. Probabilidade: 99,99%. Ela não estava mentindo sobre o bebê. Era seu filho, seu herdeiro. O único legado ele tinha deixado. Ele olhou para o roteiro. O título no topo lia O Arquiteto de Meu Sucesso. O que isso diz? Arthur perguntou, olhando para cima. Ela quer eu para destruir a mim mesmo, Marcos sussurrou, seu rosto esvaindo de cor. Ela quer eu para admitir tudo. Admitir o quê? Chloe perguntou, inclinando-se sobre seu ombro. Que você é um trapaceiro. Todo mundo sabe isso, Marcos. Está em tendência no Twitter agora mesmo. Não, Marcos balançou sua cabeça. Não o caso. O negócio. Ela quer eu para admitir que eu não escrevi o código Apex. Ela quer eu para admitir que ela fez. Que ela era a que resolveu o criptografia bug em 2019. Que ela era a que projetou a interface. Os olhos de Arthur ficaram largos. Marcos, se você diz isso publicamente, a SEC vai investigar você por fraude. Investidores compraram porque você era o gênio. Se você admite você era apenas o rosto, você será inassegurável. Você nunca será um CEO novamente. Mas se eu não, Marcos disse, sua voz rachando, ela deixa a empresa implodir de qualquer maneira e ela mantém meu filho. Faça isso, Chloe disse instantaneamente. Marcos virou-se para encará-la. Você ouviu ele? Eu serei arruinado. Mas você ainda terá as ações, certo? Chloe calculou friamente. Se a empresa sobrevive, as ações valem dinheiro. Se a empresa morre, nós temos nada. Engula seu orgulho, Marcos. Leia o maldito papel. Marcos olhou para a mulher, ele tinha destruído seu casamento por... Ela não se importava sobre sua reputação. Ela não se importava sobre sua dignidade. Ela apenas queria o cheque para compensar. Ele montou seu telefone em um tripé na sala de estar. A iluminação estava perfeita, mas ele parecia um fantasma. Ele abriu o Instagram. Ao vivo, a contagem de espectadores disparou instantaneamente. 10 mil, 50 mil, 200 mil. O mundo estava lá assistindo o faltando esposa bilionário. Olá, Marcos começou, sua voz tremendo. Eu tenho uma declaração. Ele olhou para o roteiro. Helena tinha escrito. Era brutal. Era preciso. Por 10 anos ele leu. Eu tenho sido aclamado como um visionário. Revista Fortune chamou a mim o Tech Profeta. Mas um profeta implica divina inspiração. Eu tinha nenhuma inspiração. Eu tinha uma esposa. Ele pausou. Os comentários estavam voando tão rápido, eles eram um borrão. Helena Sterling não é apenas minha esposa. Ele continuou, forçando as palavras para fora através de uma garganta que sentia como se isso estava cheio com vidro. Ela é a líder engenheira de Orion. Ela escreveu o fonte-código para o sistema operacional Sterling. Ela projetou o chip Apex. Enquanto eu estava em Galas pegando crédito, ela estava em casa e depurando os sistemas que fizeram a mim um bilionário. Ele olhou para a câmera, lágrimas de humilhação escorrendo para baixo o seu rosto. Eu não sou um gênio, ele leu a final linha. Eu sou uma fraude que estava nos ombros de um gigante e então tentou empurrá-la para fora. Eu sinto muito, Helena. Por favor, venha a casa. Ele terminou o stream. O quarto estava silencioso. Então o telefone de Chloe tocou. Ela olhou para isso. Bem, ela disse pegando sua bolsa. Isso foi patético. Eu salvei o dinheiro, Marcos rouquejou. Eu fiz o que você queria. Você salvou a empresa, Chloe corrigiu. Mas você? Você é um motivo de riso. Eu não posso ser vista como uma fraude, Marcos. É ruim para minha marca. Ela sinalizou para a porta. Motorista está lá embaixo. Eu liguei para ele 5 minutos atrás. Você está partindo? Marcos encarou ela. Agora?
Depois eu tinha acabado de me humilhar. Você humilhou a si mesmo. O momento você pensou você era mais inteligente que ela. Chloe disse abrindo a porta. Tchau, Marcos. Não me ligue. A porta bateu. Marcos estava sozinho. Ele tinha nenhuma esposa. Ele tinha nenhuma amante. Ele tinha nenhuma reputação. Mas então seu telefone zumbiu. Um texto de Eleanor. Bom garoto, agora venha encontrar seu filho. Endereço Eleanor enviou era para uma privada ala do Centro Médico St. Jude. Marcos não pegou o Aston Martin. Ele pegou um táxi. Ele sentiu-se muito pequeno para o carro esportivo agora. Ele vestia um boné de beisebol, puxado baixo, aterrorizado de ser reconhecido como o fraude CEO. Ele correu através do lobby do hospital, ignorando a recepcionista, e apertou o botão para o quarto andar. Cuidado intensivo neonatal. Venha encontrar seu filho, o texto repetia em sua mente. O bebê nasceu. Era muito cedo. Ela estava apenas 7 meses junto. Tinha o estresse induzido o trabalho de parto? As portas do elevador abriram. O corredor estava estéril, branco e quieto. No fim do corredor, parado na frente de uma grande janela de visualização, estava um homem. Marcos desacelerou. Ele conhecia aquela silhueta. Era alto, ombros largos, vestindo um terno que custava mais que o carro de Marcos. Era Julian Cross, seu maior rival. O CEO da Cross Industries, a empresa Marcos estava tentando fundir com. Julian! Marcos ofegou, aproximando-se dele. O que você está fazendo aqui? Julian virou-se lentamente. Ele não olhou para Marcos com o usual competitivo desdém. Ele olhou para ele com pena. Ela é incrível, Marcos, Julian disse suavemente. Eu sempre suspeitei ela era os cérebros atrás sua operação. O código era muito elegante para um bruto como você, mas eu nunca soube ela era este forte. Onde ela está? Marcos exigiu, empurrando para além dele para olhar através do vidro. E lá estava ela. Helena estava deitada em uma hospital-cama, conectada a monitores. Ela parecia pálida, exausta, mas viva. E em um claro plástico incubador ao lado de sua cama, um pequeno, frágil bebê estava dormindo. Fios conectados ao seu pequeno peito. Marcos colocou sua mão no vidro. Meu filho. Ele nasceu 3 horas atrás, Julian disse. Cesariana de emergência. Estresse fetal causado por... causado pelo estresse de seu marido movendo sua amante para sua casa. Marcos estremeceu. Eu estou indo entrar. Você não pode, Julian disse, passando na frente da porta. Saia do meu caminho, Julian. Essa é minha esposa e meu filho. Não mais, Julian disse calmamente. Ele alcançou em seu bolso do casaco e puxou para fora um documento. Enquanto você estava ocupado lendo aquele roteiro no Instagram, Eleanor assinou um novo acordo. Que acordo? Ela vendeu a PI Apex. Julian sorriu. Para mim, Cross Industries agora possui a tecnologia. E já que você apenas publicamente admitiu isso era dela para vender, você não pode processar. Ela vendeu isso para você? Por $1, Julian disse. Ela não queria dinheiro, Marcos. Ela queria proteção. Como parte do acordo, Cross Industries está providenciando a ela com completo segurança detalhe e top nível legal, representação para a custódia batalha. Marcos sentiu seus joelhos cederem. Ele desabou contra a vidro-parede, deslizando para baixo até ele atingiu o chão. Ela deu isso embora, ele sussurrou. Bilhões, ela disse, era um justo preço para pagar por liberdade, Julian disse, olhando para baixo para ele. E ela queria para certificar-se que quando você veio aqui, você percebeu que você não apenas perdeu uma esposa. Você perdeu a guerra. Dentro do quarto, Helena se mexeu. Ela virou sua cabeça e olhou através do vidro. Seus olhos encontraram os de Marcos. Não havia nenhum amor neles. Não havia nenhum ódio também. Havia apenas nada. Era o olhar você dá a um estranho, você passa na rua.
Ela virou-se alcançando sua mão através do incubador à porta para acariciar a pequena mão de seu filho. Ela não vai ver você, Marcus, Julian disse. As enfermeiras têm instruções para chamar segurança se você tentar entrar. Eu preciso explicar, Marcus soluçou. Eu preciso dizer a ela, eu sinto muito. Desculpas não reescreve código, Julian disse, ajustando seus abotoaduras. E isso não desquebra um coração. Vá a casa, Marcos. Oh, espere, o banco pegou a cobertura 1 hora atrás. Eu acho, vá onde quer que você vá agora. Julian virou-se e caminhou para longe, seus passos clicando ritmicamente para baixo o corredor. Marcos sentou no frio linóleo chão do hospital. Ele assistiu sua esposa tocar seu filho. Ele estava a 5 pés de distância. Ele podia tanto quanto ter estado na lua. Mas então a porta para o quarto abriu. Uma enfermeira saiu. Ela olhou para Marcos, encolhido no chão. Senhor Sterling, ela perguntou gentilmente. Marcos olhou para cima, esperança inflamando em seu peito. Sim? Ela perguntou por mim? Não, a enfermeira disse, mas ela pediu a mim para dar a você isso. Ela entregou a ele uma pequena veludo caixa. Marcos pegou isso. Suas mãos estavam tremendo tão forte, ele quase deixou cair isso. Ele abriu isso. Dentro estava o anel de esmeralda de sua avó. O Helena tinha usado por 10 anos. Ele tinha checado o cofre por na parte 1. E embaixo disso estava uma nota. Venda isso. Isso deveria cobrir seu primeiro mês de aluguel. Considere isso indenização por demissão. Marcos encarou o anel. A finalidade disso esmagou ele. Ela não estava guardando um troféu. Ela estava devolvendo a última peça dele ela tinha. Ele agarrou o anel ao seu peito e chorou, o som ecoando no vazio corredor, ignorado pela mulher atrás do vidro. A queda não tinha sido uma súbita queda. Isso tinha sido um lento, rangendo deslize para a obscuridade. No primeiro ano, Marcus Sterling perdeu a cobertura. Era um público espetáculo, um leilão atendido pelos mesmos abutres ele costumava beber uísque com. Ele assistiu da parte de trás do quarto, vestindo um moletom com capuz e óculos de sol, enquanto seus feitos sob medida italiano móveis, sua arte coleção, e mesmo o personalizado berço ele tinha brevemente olhado, foram vendidos por centavos no dólar. O martelo batendo para baixo sentiu-se como um físico golpe em seu peito de novo e de novo. No segundo ano, as legais batalhas terminaram. Ele tinha tentado lutar a aquisição de Julian Cross da PI e Apex, gritando sobre coerção e coação, mas os tribunais não escutaram a homens que admitiram fraude no Instagram. A decisão do juiz estava cáustica. Marcos foi deixado com nada mais taxas judiciais e uma reputação tão tóxica que mesmo médio-nível tech empresas não o entrevistariam. Ele estava radioativo. Pelo terceiro ano, a mulher nomeada Chloe Vance deu uma tudo revelado entrevista para Vanity Fair. Ela descreveu Marcos como pegajoso e delirante, pintando a si mesma como uma vítima de sua manipulação. Era o final prego no caixão de seu status social. Agora, era ano 5. O centro de convenções de Seattle era uma cavernosa besta de vidro e aço, vibrando com o barulho de 30.000 participantes. Era o anual Global Futuro Tech Cúpula, o Super Bowl da indústria. O ar cheirava a queimado café, ozônio e desesperada ambição. Longe na parte de trás, passados os chamativos holográficos displays de Google e Tesla, passados os médio-nível software fornecedores, e enfiada perto das portas do doca de carregamento, estava a Zona Z. Isso era onde os alimentadores do fundo viviam. As empresas vendendo imitadores carregadores, desconto protetores de tela e genéricos tablets que superaqueciam se você jogava um vídeo por muito tempo. Parado atrás de uma dobrável mesa, coberto em uma barata azul toalha de mesa, estava Marcos. Ele vestia uma poliéster polo camisa que estava um tamanho muito grande, o logo da QuickTech Solutions bordado torto no peito. Seu cabelo, uma vez penteado por um celebridade barbeiro, estava cinza nas têmporas e rareando.
O afiado, predatório brilho em seus olhos tinha sido substituído por uma opaca, aquosa exaustão. Ele parecia 10 anos mais velho que seus 43 anos. Ei, amigo! Um adolescente com roxo cabelo estalou, mastigando chiclete ruidosamente. Este power bank carrega um MacBook? Marcos olhou para baixo para o plástico tijolo em sua mão. Não, é para telefones apenas. 5 volts. Pobre, o garoto murmurou, deixando cair isso de volta na mesa com um estrondo e caminhando para longe. Marcos suspirou, ajustando seu crachá. Dizia apenas, Marcos. Nenhum último nome. Ele tinha aprendido o duro caminho que Sterling atraía o errado tipo de atenção. Risadinhas, telefones com câmera e cruéis perguntas. Ele sentou em um duro plástico banco e abriu seu almoço. Um frio presunto sanduíche embrulhado em cera papel. Ele comeu mecanicamente. Seu telefone, um rachado Android modelo com uma quebrada tela, zumbiu com uma notificação. Aluguel lembrete. Seu pagamento está 4 dias atrasado. Por favor, remeta imediatamente para evitar despejo. Marcos deslizou a notificação para longe. Ele vivia em um porão estúdio em Tacoma agora, um lugar que cheirava permanentemente a úmido drywall e areia de gato. Era um longe grito da sândalo perfumada cobertura, mas era tudo ele podia pagar em um comissão apenas vendas salário. Subitamente, o ambiente barulho do centro de convenções mudou. O baixo rugido de tagarelice não parou. Isso mudou. Isso ficou excitado, focado. As luzes suspensas no hall principal escureceram, lançando as zonas de fornecedores em crepúsculo. Uma estrondosa voz ecoou dos massivos teto alto-falantes. Senhoras e senhores, por favor, façam seu caminho para o palco Alfa para nossa apresentação principal. Hoje nós estamos honrados para desvendar o futuro da computação quântica com o inovador da década. Marcos sentiu um magnético puxão. Ele não deveria deixar sua cabine. Seu gerente, um 25 anos velho tirano nomeado Brad, iria demitir ele se ele visse a mesa desacompanhada. Mas Marcos não podia ajudar a si mesmo. Ele sabia quem estava vindo. Ele levantou-se limpando migalhas de sua boca e começou a andar. Ele moveu através da multidão como um fantasma, tecendo entre os ternos e os entusiastas de tecnologia. Ele não pertencia em seu mundo mais, mas ele tinha que ver, ele tinha que saber. Ele alcançou o perímetro do palco Alfa. Estava lotado. Milhares de pessoas estavam paradas ombro a ombro, seus rostos iluminados pelo brilho das massivas telas 8K, elevando-se acima deles. A voz do anunciante alcançou um crescendo. O CEO da Orion Technologies. Por favor, recebam Helena Sterling. O aplauso estava ensurdecedor. Não era educado aplauso. Era um rugido de adoração. E então ela caminhou para fora. Marcos parou de respirar. Helena estava irreconhecível da mulher ele tinha casado. A mulher ele lembrava era suave, hesitante, usualmente vestindo pastel cardigans e buscando sua aprovação antes de falar. Esta mulher era uma titã. Ela vestia um afiado, sob medida branco terno que parecia brilhar sob as luzes do palco. Seu cabelo estava cortado em um severo, chique bob que emoldurava seu rosto. Ela caminhou para o centro do palco, não com arrogância, mas com uma aterrorizante calma certeza. Ela não acenou selvagemente. Ela apenas estava lá, absorvendo o aplauso, possuindo o silêncio que seguiu. 5 anos atrás, Helena começou, sua voz nítida e amplificada, ecoando nos ossos de Marcos. Eu era um fantasma. Eu era o código correndo no plano de fundo, mantendo o sistema vivo, enquanto outros pegavam o crédito pela interface. Uma onda de risada passou pela multidão. Eles conheciam a história. Todo mundo conhecia a história. Tinha sido o maior escândalo na história da tecnologia. Mas Helena continuou, andando lentamente. Fantasmas têm uma única perspectiva. Nós vemos as falhas na arquitetura que os reis no trono perdem. Vemos a instabilidade
E quando o castelo cai, nós somos os que sabem como reconstruí-lo. Ela apertou um botão em seu clicker. A tela atrás dela explodiu em cor. Apex 2, a ponte quântica. Hoje, ela disse, Orion Technologies não está apenas lançando um chip. Nós estamos lançando uma nova linguagem, um sistema que aprende, adapta e protege. E eu estou orgulhosa para dizer. Ela pausou. Uma voz suavizando apenas uma fração. Eu escrevi cada linha do kernel a mim mesma. A multidão irrompeu novamente. Pessoas estavam cantando o nome dela. Eleanor, Eleanor, Eleanor. Marcos estava nas sombras de um suporte pilar, agarrando o frio metal. Lágrimas picaram seus olhos, quentes, vergonhosas lágrimas. Ele lembrava das noites ele tinha deixado ela sozinha na cama para ir encontrar Chloe. Ele lembrava zombando de seus hobbies. Ele lembrava dizendo a ela não entenderia as complexidades de seu negócio. Ela não tinha apenas entendido eles. Ela era o negócio e ele tinha jogado ela fora por um caso e um machucado ego. Ela é incrível, não é? Marcos pulou. Uma jovem mulher parada ao lado dele estava radiante no palco. Ela é minha heroína. Solteira mãe construiu $1 bilhão império das cinzas da fraude de seu ex-marido. Ela é a razão eu fui para a codificação. Sim, Marcos rouquejou, sua garganta apertada. Ela é algo. A apresentação terminou 20 minutos depois. As luzes acenderam e os VIPs começaram a inundar em direção ao palco, esperando por um aperto de mão ou uma selfie. Marcos deveria ter virado de volta. Ele deveria ter retornado para seus baratos tablets e seu frio sanduíche. Mas seus pés moveram-se por conta própria. Ele empurrou através da multidão, impulsionado por uma masoquista necessidade para estar perto do sol que estava queimando ele. Ele conseguiu chegar a veludo corda, separando a geral admissão do lounge VIP. Helena estava lá, cercada por segurança e investidores. Ela estava rindo de algo. Um senador estava dizendo, sua cabeça jogada para trás, parecendo radiante e genuinamente feliz. E então Marcos viu ele. Julian Cross, o homem que tinha sido o rival de Marcos, o homem que tinha comprado a API por $1, estava parado bem ao lado dela. Ele não estava tentando ofuscar ela. Ele estava parado ligeiramente atrás dela, sua mão repousando protetoramente na pequena de suas costas. Ele olhou para ela com uma mistura de orgulho e reverência que Marcos tinha nunca possuído. Mas não era Julian que estraçalhou o coração de Marcos em pó. Era o garoto correndo em direção a eles. Mãe! Mãe! Um pequeno garoto, cerca de 5 anos de idade. Estourou através das pernas dos seguranças. Ele estava vestindo uma miniatura smoking camiseta e luz acende tênis. Ele tinha escuro, bagunçado cabelo e brilhantes, inteligentes olhos. A máscara profissional de Helena caiu instantaneamente. Ela agachou-se em seu branco terno, ignorando a sujeira no chão, e abriu seus braços. O garoto bateu nela, rindo. Você me viu, Léo? Helena perguntou, beijando sua testa. Eu estava na grande tela. Você era enorme, o garoto gritou. Marcos agarrou a veludo corda, seus nós dos dedos virando brancos. Leu, aquele era seu filho. Aquele era o bebê ele tinha ignorado no útero. Aquele era a criança cuja mãe ele tinha atormentado enquanto ela estava grávida. O garoto tinha o queixo de Marcos. Ele tinha a mesma forma de olhos, mas não havia nenhuma escuridão nele. Ele parecia feliz. Ele parecia amado. Léo, Marcos sussurrou. O som estrangulou. Ele não podia parar a si mesmo. Ele lançou-se para a frente, pressionando contra a corda. Helena! O grito estava desesperado, rachando com 5 anos de silêncio. Estava alto o suficiente. Julian ouviu isso primeiro. Sua cabeça estalou para cima. Seus olhos escanearam a multidão, afiados e perigosos. Eles travaram em Marcos instantaneamente. Julian não parecia zangado. Ele não parecia ameaçado. Ele olhou para a poliéster polo camisa de Marcos, sua cinza pele, sua desesperança.
e ele parecia entediado. Julian se inclinou para baixo e sussurrou algo no ouvido de Eleanor. Eleanor congelou. Ela estava ainda segurando Léo. Ela lentamente endireitou-se, colocando uma protetora mão no ombro do garoto. Ela virou. Pela primeira vez em 5 anos, Marcus Sterling olhou para dentro dos olhos de sua esposa. Ele esperava ódio. Ele estava preparado para a raiva. Ele quase queria ela para gritar com ele, para reconhecer que ele tinha machucado ela, que ele ainda importava o suficiente para causar dor. Ele endireitou sua coluna, preparando um discurso. Eu sinto muito. Eu era um tolo. Eu sinto sua falta. Mas Eleanor não gritou. Ela olhou para ele. Seu olhar viajou sobre seu rosto, catalogando as rugas e a tristeza. Ela olhou para suas baratas roupas. Ela olhou para seu crachá, e então seus olhos ficaram vazios. Era um olhar de absoluta e esmagadora indiferença. Era o jeito você olha para um estranho em uma parada de ônibus ou uma peça de móvel você vendeu anos atrás e esqueceu sobre. Não havia nenhuma faísca, nenhum reconhecimento de seu compartilhado passado, nenhum persistente trauma. Ela tinha processado ele, ela tinha arquivado ele, e agora ela tinha deletado ele. Ela virou de volta para Léo. Venha, inseto. Você quer sorvete? Sim, Léo aplaudiu, agarrando a mão de Julian com sua outra mão. Vamos, Julian disse, lançando um final, lamentoso olhar em Marcus antes de virar suas costas. Os 3 deles, Eleanor, Julian e Léo, caminharam para longe em direção à privada saída. Uma perfeita família unidade, construída nas ruínas dos erros de Marcus. Espere, Marcus engasgou para fora, alcançando sobre a corda. Helena, sou eu, é Marcus. Uma grande mão bateu em seu peito. Era o chefe de segurança, um homem o tamanho de uma máquina de venda automática. Senhor, o guarda disse, sua voz baixa e ameaçadora. Você está perturbando o talento. Passo para trás. Essa é minha esposa, Marcus gritou, causando cabeças para virar. Esse é meu filho. O guarda olhou para o frenético, suado rosto de Marcus. Ele olhou para o descascando logo em sua camisa. Amigo, o guarda disse, balançando sua cabeça. Essa é Helena Sterling. Ela vale 4 bilhões de dólares. Você está vendendo 5 dólares carregadores na Zona Z. Eu não acho você conhece ela. O guarda empurrou ele para trás. Duro. Marcus tropeçou, seu calcanhar pegando no carpete. Ele caiu para trás, aterrissando duro no chão. Seu genérico telefone deslizou para fora de seu bolso, deslizando através do centro de convenções azulejo. Pessoas riram. Alguns adolescentes apontaram seus telefones, gravando o louco cara caindo. Marcus sentou lá no chão. Ele assistiu a pesada veludo cortina balançar fechada atrás de Eleanor, cortando fora a luz da sessão VIP. Ele estava sozinho. O rugido da convenção continuou ao redor dele, indiferente à sua tragédia. O mundo estava movendo para frente, mais rápido e mais brilhante, impulsionado pelo código sua esposa tinha escrito. E ele estava preso aqui, no passado, um glitch que tinha sido com sucesso remendado para fora. Ele lentamente alcançou seu rachado telefone. A tela piscou. Outra notificação. Bateria baixa, 5%. Marcos soltou uma seca, quebrada risada. Ele curvou seus joelhos ao seu peito, sentado na sujeira do chão da convenção. Enquanto o aplauso para sua esposa continuava a trovejar do outro lado da parede, ele tinha querido ser um rei. Ele tinha querido ser temido. Ele percebeu agora, enquanto a escuridão de sua própria criação engoliu ele inteiro, que ele tinha conseguido seu desejo. Ele era temido por ninguém. Ele era amado por ninguém. Ele estava simplesmente ido. Uau! Fale sobre o último cheque de realidade. Marcos pensou ele era o rei do tabuleiro de xadrez, mas ele esqueceu que a rainha é a mais poderosa peça no jogo. Ele perdeu sua fortuna, sua reputação e seu legado porque ele confundiu o silêncio de Helena por fraqueza.
É um brutal lembrete que você nunca verdadeiramente sabe quem está segurando as chaves para seu sucesso até você empurrar eles para longe. Helena não apenas pegou vingança. Ela pegou a melhor vingança de todos. Ela ficou feliz sem ele. O que você pensou da decisão de Eleanor para dar a API para Julian por $1? Era isso um gênio movimento para a liberdade? Ou deveria ela ter destruído a empresa completamente? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Se você é Time Helena, deixe um no chat. Se você pensa Marcos pegou exatamente o que ele merecia, digite Karma. Não esqueça para curtir este vídeo se você desfrutou o drama e assine o canal. Mais histórias sobre traição, redenção e instantâneo arrependimento. Bata aquele notificação sino para você nunca perder uma reviravolta.